Para a gente começar a iniciar, o meu objetivo hoje aqui jamais vai ser ensiná-los ou ensiná-las a trabalhar. Pelo contrário, creio eu que cada um exerce a sua função e tenta fazer ao máximo e com maestria. Mas o meu objetivo é tentar apresentar para vocês uma problemática em um contexto que não só o Brasil, mas o mundo está sofrendo, e como que conhecendo o que acontece com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, como conhecendo a nossa própria biologia, nós temos uma ferramenta a mais para dar conta daquilo que a gente está experimentando. Lembrando que é uma ferramenta a mais. Biologia não determina, biologia te orienta. Nada nos determina. Nós temos que levar em consideração vários contextos, precisamos levar em consideração o ambiente em que nós estamos e, claro, também o nosso aparato biológico. Então, a minha proposta hoje é falar sobre cérebro, liderança e gestão de pessoas. Tudo isso aplicado às emoções e aos nossos sentimentos. A pergunta que começa a aparecer, e eu tenho certeza que já vai na cabeça de alguns e algumas aqui, é emoções, gestão e liderança e eu com isso. O que eu tenho a ver com tudo que está acontecendo? O que eu tenho a ver com um contexto que nós experimentamos recentemente, que é essa tal pandemia? Eu não posso jamais, enquanto educador, que é o que eu sou, desconsiderar a pandemia que nós experimentamos agora em 2019, atravessando 2020. Lembrando que nós estamos falando de um novo coronavírus. Por que novo coronavírus? Porque existe o velho coronavírus. Porque nós temos artigos científicos de 1965 falando desse vírus. O vírus não era estranho. Estranho era o ligante químico dele. Por isso, inclusive, justifica-se por que a vacina apareceu, justifica-se por que algumas coisas foram mais aceleradas. Porque nós, cientistas, estava eu na Federal de São Paulo, durante todo esse processo do vírus, estudamos várias questões associadas ao vírus e também ao Zika vírus, um pouco antes, que foi também quase que um problema que o país enfrentou em massa no Nordeste. A pandemia veio e ela nos trouxe várias questões, gente. A primeira delas era sobre dúvidas. Dúvidas sobre a etiologia de nossas perdas. Se as nossas perdas seriam econômicas, se as nossas perdas seriam biológicas. A gente não sabia. O nosso cérebro não sabe lidar com dúvidas. Isso já tem que ficar claro a partir de agora. O nosso cérebro não sabe lidar com incertezas. E a pandemia lança isso para a gente. O que vai acontecer daqui para frente? Não sei. O que eu posso assegurar a partir de já é que estamos colhendo várias questões. Uma delas é a memória. Então, eu vou ao banheiro e não sei para onde eu estava indo. Eu tenho certeza que vários e várias aqui estão apresentando um comprometimento de memória, porque isso chega na clínica para mim também. Então, tivemos problemas associados à memória, mas tivemos outros problemas para além desses fatores cognitivos, que são problemas do tipo transtornos de humor, depressão, ansiedade, vamos falar um pouco sobre isso. Só que o marco que atravessa a pandemia, a gente vai precisar contextualizar e chegar aonde nós estamos hoje, que é o mundo contemporâneo, que é a pós-modernidade. Esse mundo que nós vivemos agora, nesse exato momento, é um mundo que está marcado por excessos. Excesso de quê, gente? Excesso de informações, excesso de alimentação, excesso de pessoas achando que podem opinar sobre tudo. Rede social diz isso. Humberto Eco fala para a gente, inclusive, que a rede social democratizou a imbecilidade. Nós podemos falar sobre qualquer coisa. Por quê? Porque essa silepse é importante, esse erro fonético que eu vou falar é importante. Porque são os meus direitos. São os meus direitos, professor. Eu posso falar sobre qualquer coisa. E aí eu coloco qualquer coisa na internet, a pessoa estudou, sei lá, um especialista em engenharia aérea, 100 anos estudando a engenharia aérea, posta uma coisa nas redes sociais, alguém vai lá e fala assim, discordo. Baseado em quê? Não, é os meus direitos. Eu posso falar. Democratizamos a imbecilidade. Os dados me preocupam tanto que, em decorrência desse aumento de informações, olha o que eu vou falar para vocês. Uma criança que nasceu hoje, com 4 anos de idade, ela já teve mais acesso à informação do que um adulto em toda a vida em 1920. Uma criança com 4 anos de idade já teve mais acesso à informação que um adulto em toda a vida em 1920. Professor, então isso é interessante, porque quer dizer então que nós estamos cheios de gênios na humanidade. Pelo contrário. Pela primeira vez,
nós estamos tendo nossos filhos com QI mais baixo do que os dos pais. Por que que isso está acontecendo? Porque o nosso aparato cognitivo, ele não se desenvolveu para dar conta desses excessos. Os nossos recursos cerebrais não se desenvolveram para eu conseguir agora armazenar informações sobre qual que é o nome do filho da blogueira, qual que é o nome do segundo filho da blogueira, qual que é o nome do marido da blogueira, onde é que a blogueira mora, qual a cirurgia que ela fez de lipoaspiração, qual que é o creme que ela utiliza. Ou seja, estamos colocando na nossa reserva cognitiva informações fúteis, informações imbecis. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque em algum momento alguém falou para a gente, consuma, é importante. Distraiam-se. O primeiro marco do mercado é a distração. Quanto mais nós distraímos, mais nós produzimos desejo nas pessoas. Para vocês terem ideia, o país mais feliz do mundo é um país de predomínio budista chamado Butão. Esse país não chega a todos os recursos tecnológicos que chegam para a gente. Esse país não tem iPhone 15, 16, 30, 40 ou 50. E é considerado um dos países mais felizes do mundo. E aí, se a gente pega Estados Unidos, se a gente pega Brasil, nós estamos liderando depressão e ansiedade. Qual que é o reflexo disso? É simples. Aonde se deseja muito, se adoece muito. Aonde se deseja muito, se adoece muito. Somos seres desejantes, somos seres faltantes e somos seres que estamos produzindo sintomas a todo momento. Marcado, basicamente, por questões como, por exemplo, pandemia, redes sociais. Marcada por questões que nos assustam constantemente, porque, para vocês terem uma noção, a Inglaterra está tendo um problema seríssimo nos rios. Sabe por quê, gente? Excesso de fluoxetina na água. Prozac. As pessoas tomam a medicação, parte vai ser metabolizada pelo fígado, parte precisa ser eliminada, vai para os rios e os nossos peixes estão todos viciados em fluoxetina. Se eu trago para o Brasil, nós tomamos em um único ano, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, 100 milhões de caixas de estabilizadores de humor. 100 milhões de caixas de estabilizadores de humor. Um país que tem um pouco mais de 200 milhões, olha o tanto que esse dado começa a nos preocupar. Mas as pessoas não estão falando disso. Porque qual que é o marco agora do mercado? O marco agora é o seguinte: seja feliz. A qualquer custo e a qualquer preço. Não importa o que você faça, você precisa estar o tempo todo sorrindo. E aí as pessoas chegam, na pandemia, chegavam várias pessoas nas minhas redes sociais e falavam assim, professor, eu estou triste, professor, eu estou triste, professor, não estou bem. E eu falo, mas onde é que está o problema disso? Qual que é o problema em a gente ficar triste? Não contam para vocês, e eu vou contar, mas um cérebro que é feliz 24 horas é um transtorno psiquiátrico chamado mania. Ninguém é feliz 24 horas. Inclusive, desconfie dessas pessoas que acordam e dormem felizes o tempo inteiro. Sabe aquelas pessoas que abraçam árvore de manhã, né? Dão um bom dia. Vocês acabam de chegar aqui, 7 horas da manhã, aquele colega que chega sorrindo para a gente. Desconfie do Clodoaldo. Está resolvido. Pega essa informação, viu, gente? É importante. Mas, então, desconfie menos, tá? Não desconfie tanto. Ou seja, os dados estão sendo apresentados para a gente e ninguém está falando sobre isso. Nós estamos, nesse momento, adoecidos e adoecidas. Nós estamos liderando o ranking de depressão e ansiedade na América. Somos o país mais deprimido, com 5,8% da população. Somos o país mais ansioso, com 9,8% da população. E ninguém fala nada para a gente. Pelo contrário, nós somos o país feliz, o país do samba, o país acolhedor e o país que produz sintoma, que adoece, que tem no único final de semana em Brasília 21 suicídios. E ninguém está falando isso para a gente. Uai, Leandro, mas você está comentando essas coisas, eu estou achando que é para eu sair daqui feliz, eu vou sair daqui com crise existencial. Não, pelo contrário. Para a gente conseguir lidar com as nossas tristezas, eu preciso admiti-las. É o primeiro passo que nós temos.
Para a gente conseguir lidar com aquilo que nos incomoda, eu preciso reconhecer. Eu faço uma palestra com um líder da Igreja Ortodoxa Síria, um padre, e o diálogo que nós fazemos, inclusive pelo SESC, já fizemos em alguns locais, o diálogo em si levanta a seguinte questão: Deus criou o cérebro ou o cérebro criou Deus? Claro que eu não vou entrar nesse contexto, porque não é o objetivo dessa nossa conversa hoje aqui. Mas o que eu comento com ele? Eu falo o seguinte: se a gente pega a trajetória da igreja em si, principalmente entrelaçada ao catolicismo, qual que é a forma, e abre aspas para essa minha palavra, mais fácil de você exorcizar, abre aspas novamente, um demônio? É quando você conhece o nome. Você tem autoridade sobre quando você o conhece. E assim vai funcionar com as nossas emoções. Se eu não reconheço aquilo que eu estou experimentando, eu não vou conseguir lidar com ela. E eu já vou falar para vocês que é difícil, gente. É difícil, porque nós temos muitas emoções que nos envergonham. Uma delas, por exemplo, vocês já perceberam que dentre os 7 pecados capitais, o único que nos envergonha é a inveja? A gente às vezes come e fala, comi pra caramba, bate na barriga assim, fui no rodízio, comi até passar mal, a gula, né? Ou a gente fala, vai chegar o feriado, vou passar o feriado todo deitado dormindo, eu estou numa preguiça. A gente fala numa boa também. Ou a ira, se mexer comigo eu parto pra porrada mesmo, se mexer com meus filhos eu parto pra porrada. Mas ninguém nunca amanhece e fala, hoje eu amanheci numa inveja danada. Hoje eu estou invejoso. Nossa, hoje eu estou numa inveja sem fim. Por quê? Porque é o pecado que nos envergonha. E em uma conversa que eu tive com a Monja Coen, que é uma pessoa que eu gosto muito, discuto com ela, faço vários diálogos com ela, ela falou assim para mim uma vez, professor, você conhece um invejoso? E consegue perceber? Eu falei, consigo. Porque a emoção ela vem na cara. A gente não consegue disfarçar. Aí ela falou assim, sabe por que você conhece? Eu não. Ela, porque você tem. Você só reconhece o invejoso porque você tem inveja. Aquilo foi uma porrada existencial muito grande, mas foi real. E eu só consigo lidar com ela quando eu a admito. É tanto que a gente cria discursos para lidar com a inveja. Né? Algumas pessoas falam assim, não, professor, mas a diferença é que eu tenho uma inveja branca. Inveja branca é racismo subvertido. Tá? É herança de Casa Branca e Senzala. Não existe inveja branca. Ou então eu estava numa emissora de televisão recentemente em São Paulo, e é emissora de cunho religioso, né? O dono em si, e aí eu estava dando uma entrevista no programa, e a apresentadora falou assim, mas professor, você pode ter uma inveja santa. Eu falei, caramba, tem até isso agora. Gente, inveja santa, olha o tanto que é curioso isso. O que é inveja? Inveja é eu me entristecer com a felicidade dos outros. Inveja é eu me entristecer porque o meu colega tem um carro e eu não o tenho. Porque meu colega tem agora um cargo que eu não possuo. Porque o meu colega assumiu agora um local no trabalho que eu não tenho. Isso é inveja. Eu me entristecer com a felicidade do outro. Eu posso ter cobiça. Eu desejo tanto um carro assim que eu quero trabalhar e estudar tanto para que eu possa tê-lo. Eu quero agora trabalhar mais para que eu possa adquirir. Me entristecer jamais. A ciência interessada nisso, olha o dado que eu trago para vocês. A ciência interessada em compreender esse caráter da inveja, nós fomos estudar. E o estudo basicamente se resume em pegar 2 grupos. Um, autodeclarado invejosos, isso já acho fantástico, porque tem uma pesquisa no Brasil que mostra que, aparentemente, de acordo com a estatística na pesquisa, aproximadamente 90% dos brasileiros são considerados alvo de inveja. Mas na pesquisa não encontraram nenhum invejoso. Cadê a galera da matemática? Não bate, né? Não faz sentido. O cálculo, ele não consegue dialogar. Mas o que eles fizeram? Pegaram um grupo de invejosos, um grupo que falou, não, vida que segue, está tudo bem, e produziram inveja nessas pessoas. O cérebro dos invejosos, gente, aciona uma área nele chamada de córtex cingulado. Cingulado vem de cinto. É uma areazinha que nós temos aqui ao meio, só para vocês entenderem. Bem aonde está meu dedo aqui, nessa parte de cima, seria esse córtex cingulado. A parte mais à frente, anterior, e se for a de trás, posterior, né? Aí já entra no português normal. Então, toda vez que nós sentimos inveja, o córtex cingulado anterior, ele ativa. E qual que seria a função do córtex cingulado anterior? É a área do nosso cérebro responsável
pelo reconhecimento da dor. A inveja age no nosso cérebro em áreas de dor. Olha que curioso isso. O cérebro não difere dor física de dor emocional. Somente dói. Não importa o tipo de dor. Bater o dedinho na quina da cama ou simplesmente discutir com alguém e causar um desconforto ou terminar uma relação vai agir no nosso cérebro no mesmo lugar. Claro, com intensidades diferentes. Ou seja, do ponto de vista cerebral, a inveja dói. Ok. Dando continuidade. A gente ouve falar diariamente, e eu coloquei essa pergunta aqui, porque é pergunta de redes sociais. As pessoas colocam lá fotos do cérebro e colocam assim, uma máquina perfeita. Nossa, que máquina perfeita. O cérebro é perfeito. E aí eu resolvi interrogar, será que esse cara é perfeito? Para a gente poder chegar nesse local de cérebro a máquina perfeita, a gente vai precisar considerar alguns aspectos. O primeiro deles é o seguinte: o cérebro, gente, ele é extremamente preguiçoso. Nós viemos biologicamente programados para 3 coisas: comer, dormir e reproduzir. Comer, dormir e reproduzir. Que, inclusive, para mim estava tudo bem viver dessa maneira, tá, gente? Eu não sei quem que inventou de mudar esse negócio. Comer, dormir e reproduzir. Nós viemos programados para isso. Ou seja, tudo que foge do comer, dormir e reproduzir é um esforço muito grande que nós precisamos passar. Nesse momento, pela biologia de vocês, a biologia de vocês não queria estar aqui. Queria estar comendo, dormindo ou reproduzindo. Ou brincando, ao menos, tentando, sei lá. Mas não queria estar aqui. Biologicamente, não. Só que nós não somos determinados geneticamente. A única espécie que não se determina geneticamente é a nossa. E já já eu vou explicar por quê. Portanto, nós temos possibilidades de escolha. E nós podemos fazer com que esse momento em que nós estamos aqui seja tão prazeroso quanto comer, dormir e reproduzir. Quando, professor? Quando nós trazemos significado para estar aqui. Entenda desde já o seguinte: se na tua vida tudo o que você faz precisa ter significado. Aonde não existe linguagem atribuindo significado, existe adoecimento. Por que eu estou aqui nesse trabalho? Se você não sabe responder, vai ser um local que te adoece. Por que eu estou nessa relação? Se você não sabe responder, é um local que te adoece. Por que eu estou com esse meu amigo? Se você não sabe responder, te adoece. Porque não existe meio termo. Na biologia, não. Quer dizer que eu preciso trazer significado para que o sintoma ele não apareça. Para que eu não seja determinado por comer, dormir e reproduzir. Então, esse cara que está aqui, quando falam assim, ele é uma máquina perfeita, eu falo, está longe de ser. Porque, antes de tudo, ele é preguiçoso pra caramba. Muito preguiçoso. Exemplo, antes de eu comentar com vocês, provavelmente vocês não estavam sentindo a roupa que toca o corpo de vocês. Agora vocês vão sentir. Vocês vão sentir o calçado que estão utilizando. Vocês vão sentir o local em que estão sentados e sentadas. Vocês vão sentir quem utiliza a correção visual, assim como eu estou utilizando, vocês vão começar a sentir agora. Olha que curioso. Estou sentindo agora aqui o meu pé, o que eu estou utilizando. Por quê? Porque eu acionei algo no meu cérebro chamado de consciência, que nós vamos discutir depois. Quer dizer que a nossa biologia nos convida para a distração. E qual que é o problema da distração? Aonde tem distração, a gente não consegue ressignificar dores. Aonde tem distração, a gente não consegue ressignificar sofrimento. Aonde tem distração, a gente não consegue lidar com as nossas emoções. Daqui a pouco vocês vão deixar de sentir tudo que vocês estão sentindo nesse momento. Vocês vão deixar de sentir o que estão calçados, a roupa e assim sucessivamente. Portanto, esse cara aqui, ele é preguiçoso. Ele não é perfeito. Só que eu consigo ter poder sobre ele. Quando? Quando eu atribuo linguagem a tudo que eu estou fazendo. Primeiro contrato que nós vamos fazer aqui agora. Toda vez que vocês estiverem experimentando algo, vocês precisam conseguir dizer os motivos pelos quais vocês estão fazendo. O que mais faz pessoas adoecerem em trabalho é não saber por que elas fazem aquilo. Estava recentemente dando uma palestra em São Paulo para uma empresa multinacional e várias pessoas vieram conversar comigo depois
e ele falou assim para mim, professor, eu faço uma coisa aqui no meu trabalho, a empresa que monta automóveis, ela falou assim, eu faço uma coisa aqui no meu trabalho, só que eu faço uma parte dessa coisa. Eu falei, mas o que é essa parte? Ele está lá há 2 anos. Ele falou assim, eu não sei. Nunca chegaram para ele para mostrar que a parte que ele fazia era responsável por isso, por isso, por isso. Ou seja, na ausência de significado, aparecimento de sintoma. Se eu hoje estou produzindo algo, eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo isso. Qual que é o meu objetivo por trás disso que eu estou exercendo nesse momento? O problema que eu percebo hoje dentro das organizações é que as pessoas estão literalmente sendo movidas por uma frase que para mim é terrível. É legalzinha para a gente sambar domingo, mas é terrível para a vida, que é deixa a vida me levar. E você pode fazer isso, mas você não vai ter o direito de cobrar da vida depois. Você não tem qualquer direito de falar por que eu estou aqui ou tampouco resmungar, que é um dos princípios, né, do monge. Quando a gente vai estudar um pouco de São Bento, um dos primeiros códigos é o seguinte, é proibido resmungar, porque a gente resmunga pra caramba. Se a gente olha na nossa evolução e a gente tenta responder por que nós estamos aqui, por que nós permanecemos aqui, é curioso. Por quê? Porque para chegarmos aqui no Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos, precisou passar por vários momentos biologicamente. Chegamos no Homo erectus, no Homo sapiens neanderthalis, chegamos no Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos. E aí, se eu pergunto para vocês, eu queria que vocês me respondessem, o que faz com que a nossa espécie permaneça aqui até hoje? Quem consegue me dizer? Por que nós estamos aqui? Não entramos em extinção? E aí? Outros animais também comem, dormem, reproduzem e entram em extinção. Temos vários, inclusive. Adaptação? Outros animais também se adaptam. Somos racionais? E a racionalidade faz com que a gente esteja aqui de que forma? E aí? Se a gente pensa pela força, vamos pensar pela força. O Homo sapiens ia apanhar de todo mundo aqui, ó. Tivesse uma porrada entre Homo sapiens sapiens e Neandertal, a gente estava ferrado. Entre o Homo sapiens sapiens e um Homo erectus, a gente também estaria ferrado. Ou seja, pela força não tem como a gente estar aqui. Inclusive, dentro dos mamíferos, dentre primatas humanos e não humanos, a gente apanharia de quase todos. Não é pela força. Ah, então, professor, deve ser pelos sentidos. Nós temos sentidos, 5 sentidos, que é mentira. Nós temos mais de 50, mas ensinaram 5 para a gente na escola, né? Temos 5 sentidos, professor. Visão, audição, tato, paladar. Então é por conta disso. Também não. A minha visão, se eu saio à noite de casa, eu tenho na minha retina 130 milhões de células. O meu cachorro tem 680 milhões. Se eu vou para o olfato, qualquer roedor e outros caninos e outras espécies têm um olfato muito melhor do que o meu. Se eu vou para o paladar, meu paladar é pobre. Se eu vou para o tato, meu tato é fraco. Se eu fico no sol, eu pego insolação. Eu sou um desastre biológico. E por que eu estou aqui? E aí? Porque Deus quis, professor. Gente, olha que curioso. Nós desenvolvemos 2 coisas na evolução. Desenvolvemos 2 coisas. A primeira delas é, desenvolvemos linguagem. Foi a primeira coisa que nós desenvolvemos. A única espécie que tem linguagem somos nós. Outras espécies não têm linguagem. Professor, mas como outras espécies não têm linguagem? Eu já vi que a abelha se comunica, já vi que golfinho se comunica. Comunicação não é linguagem. A linguagem é um tipo de comunicação. A característica da fonética que eu apresento aqui com prosódia, da maneira que eu apresento, só nós temos. Nenhum outro animal possui. Depende de um aparato anatômico cerebral que só nós possuímos. Então, nós temos linguagem. Pela linguagem, se a minha força é fraca, a gente consegue se comunicar e criar uma máquina que vai ser mais forte do que qualquer outra espécie. Pela linguagem, se minha visão ela é pobre, eu consigo criar microscópios ou lunetas que eu consigo ver a Lua de uma forma que nenhuma outra espécie vai ver. Ou seja, pela linguagem, nós conseguimos chegar aqui. Só que não é somente a linguagem. Nós desenvolvemos uma outra habilidade, que é essa daqui, de viver em comunidade.
Então, o que faz com que nós estejamos aqui? Linguagem e viver em comunidade. Essas duas coisas. Tá, beleza. E o Kiko nesse negócio? Vamos pensar. A linguagem foi substituída por emojis. A gente não fala mais assim, professor, estou triste. Nós colocamos um rostinho chorando. Parabéns pela tua aprovação. Eu coloco a mãozinha batendo palma. Estou com raiva de você. Eu coloco um rostinho vermelho. Professor, mas isso é uma grande tolice, isso é só semântico. Bem-vindo à época das cavernas. A gente se comunicava dessa forma. Era assim que a gente se comunicava. E aí as pessoas me procuram na clínica e não sabem mais nem se expressar. Eu estou sentindo uma coisa aqui, que faz assim, que aperta aqui. Eu não consigo trazer para a linguagem. E eu iniciei falando com vocês que onde a linguagem falha, o sintoma aparece. Olha que curioso. Como que eu não adoeço desse jeito, gente? Qual é a possibilidade da gente ficar saudável se eu estou substituindo, inclusive, aquilo que nos possibilitou ficar aqui e reduzir o adoecimento? Ou então vamos pensar diferente. Tá, professor, e a comunidade? A comunidade a gente mudou, agora é Instagram e TikTok. Comunidade virtual e linguagem virou desenho. E ansiedade está aí, e depressão está aí. Professor, mas eu acho que não é bem assim, porque eu percebo que as pessoas agora é só uma outra maneira de se apresentar. A gente passa, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente, isso é uma pesquisa americana da AppNew, o Brasil é o país que mais faz uso de redes sociais no mundo, tá? A gente passa aproximadamente hoje em torno de 5 horas e meia nas redes sociais. Se eu tirar a meia hora e arredondar para baixo, para deixar um cálculo relativamente ok, a gente está passando em um ano 1.825 horas. Se a gente pensa numa vida de 76 anos, algumas pessoas vivem mais e outras menos, nós estamos passando 16 anos de nossas vidas desse jeito aqui, gente, ó. E a gente está achando normal. O teu filho está fazendo isso, tua irmã, teu parente, está todo mundo fazendo isso. Pra vocês terem ideia, do ponto de vista cerebral, o mecanismo químico do smartphone no cérebro é o mesmo da cocaína. O mesmo. Igualzinho, sem tirar nem pôr. E a gente está pouco se importando. Mas isso é bobeira. E está o povo adoecendo. E a gente tem 20 pessoas se matando em uma semana. As pessoas não conseguem mais falar. As pessoas deprimidas, as pessoas ansiosas. E a gente está falando, isso é bobeira. Aí a gente trancado nas nossas casas com os nossos filhos, passa na rua, vê alguém fazendo uso de algum tipo de droga, fala, eu nunca quero você fazendo aquilo, viu, filho? E o filho no celular, tá bom, mãe. Olha que curioso isso, gente. Eu não consigo vir falar para vocês de emoções se eu não contextualizar. Por isso que a única coisa que eu fiz até o momento é contextualizar. Falei que a gente passa 16 anos de uma vida nas redes sociais. Falei para vocês que a gente já não tem mais linguagem. Falei para vocês que a nossa comunidade é virtual. Falei para vocês, olha o dado da Sociedade Pan-Americana. Pessoas com problemas de saúde mental têm uma redução na expectativa de vida entre 10 e 20 anos. Pessoas que agora apresentam problema de saúde mental, 20 anos a menos de vida. Organização Mundial de Saúde, depressão é a doença mais incapacitante do século. Sociedade Americana de Neurologia, 50% da população mundial terá um problema neurológico. Se eu não reconhecer isso, tampouco eu vou ser feliz. Para eu lidar com todas essas questões que atravessam a nossa subjetividade, eu preciso admitir, eu preciso conhecer. A máxima da filosofia do Ocidente, conheça a ti mesmo. Ou do Nietzsche, atravessando o século XIX, século XX, torna quem tu és. Ou para os cristãos, conheça a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer. Só que a gente prefere permanecer na ignorância. A gente prefere achar que isso não é comigo. A gente prefere achar muitas vezes que essas falas é uma grande bobeira. Porque é melhor seguir a vida do jeito que está. Está confortável. E é isso mesmo, está confortável. Guimarães Rosa fala isso, o animal satisfeito dorme. A satisfação é perigosíssima para a gente. Está satisfeito. Vou mexer para quê? Então, quando a gente olha o processo como um todo,
E aqui a gente tem um filósofo que eu particularmente gosto muito. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Quem leu, releia. Não aceito falar que a filosofia de Rousseau é uma filosofia difícil, porque a filosofia de Rousseau é tranquila pra caramba. É uma leitura muito belezinha de se ver. E Rousseau ele vai falar o seguinte para a gente. Quando a gente observa a natureza ela funciona como ela precisa ser. Está nessa obra o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. A natureza para Rousseau é exatamente o que ela tem que ser. Como assim a natureza é o que tem que ser? Se você olhar para o leão é leão e ponto final. Na natureza não existe outra possibilidade do leão ser a não ser leão. Na natureza o leão vai ser leão, na natureza o leão não vai refletir sobre questões éticas e morais. Isso é a gourmetização da nossa espécie. Eu sou professor de ética, inclusive faço parte, sou membro do Conselho de Ética da Universidade Católica, e as pessoas falam assim para mim, professor, para que serve a ética? Eu falo, a ética serve para a gente conseguir lidar com as pessoas que a gente não ama. Por quê? Com quem a gente ama, a gente não precisa de código de ética. Ou a gente tem código de ética em casa com o nosso filho, com a nossa esposa, grudado na parede. E aí Rousseau fala assim, quando observamos a natureza, ela é isso e ponto final. Leão nunca vai chegar e vai falar, quer saber? Hoje eu não vou pegar aquele gnu, não, porque ele é pequenininho, está com o pai e com a mãe, é só um gnuzinho, vamos deixar ele crescer, ser feliz com o seu papai e a sua mamãe. O leão está pouco se importando com o gnu. Leão nunca vai decidir falar, a partir de hoje vou me tornar uma pessoa vegana ou vegetariana. A partir de hoje eu não vou mais comer gnus porque eu vou viver de linhaça chia e queijo tofu. A gente nunca vai ver leão fazer isso. Leão é leão. Leão é leão e ponto final. Passarinho também, eu tenho lá em casa. Passarinho, se eu deixar ele com fome, não vou fazer, mas se eu deixasse ele com fome uma semana e colocasse um filé mignon para ele, ele não ia comer. E quem está falando isso é Rousseau, não sou eu. Por quê? Porque passarinho é passarinho, leão é leão. A natureza funciona como precisa funcionar. A natureza possui instintos. E os instintos são dessa forma. Não vai ter leão vegano nem vegetariano, não vai ter passarinho que come carne. E ponto final. E a gente? A gente tem instinto? Tem. Instintozinho mais ou menos. Criança nasce, você coloca no seio materno, ela faz a sucção, não é tão romântico como a gente vê na televisão, não é como acontece com a Angélica e com Virgínia, tá? É diferente. E aí não consegue fazer a sucção, se faz uma massagem no véu palatino, a criança começa a succionar. Isso é instinto. Tá, nós temos alguns instintos, e aí? Nossos instintos são pobres. E os nossos instintos, diferente do leão e do pássaro, não dão conta da vida. Olha que curioso. Os nossos instintos não dão conta da vida, o do leão dá, o do pássaro dá. E a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que criar estratégias. Para quê? Para dar conta da vida. De que forma? Tendo um trabalho que me faça bem, tendo relacionamentos que tenham sentido, tendo uma bagagem familiar, tendo propósito de vida. Aí a gente começa a dar conta. Porque pelos nossos instintos, porque sabe qual que é a real do instinto de todo animal, gente? A guerra. Inclusive a nossa. Se a gente estivesse na savana africana, seria assim também. O instinto de todo animal é a guerra. Liga a televisão no Discovery, pode ser em qualquer momento. Vocês não vão ver, olha que lindo, os leões estão caminhando nesse momento com os elefantes em harmonia vivendo na savana. Não existe essa possibilidade. É leão comendo elefante, elefante comendo coelho, coelho comendo macaco, macaco comendo rato. É a guerra. A natureza, o real é a guerra. Só que a gente gourmetizou. E a gente criou ética, e a gente criou moral. Para quê? Para a gente dar conta das relações. E o que é legal nisso tudo é que essas relações podem ser tão prazerosas quanto comer, dormir e reproduzir. O problema talvez mais complexo da sociedade, do que nós estamos experimentando nesse momento, e por isso que eu coloquei sociedade do ruído, é uma sociedade onde todo mundo tem necessidade de fala. E qual que é o problema? Pouquíssimas pessoas têm habilidade de escuta. Para a gente lidar com emoções, para a gente lidar com sentimentos, que eu vou definir daqui a pouquinho para vocês, nós precisamos saber escutar. Eu faço alguns diálogos com filósofos aqui do país, alguns filósofos pops, né? Algumas pessoas denominam assim, que é o professor Karnal, o Cortella, o Clóvis de Barros, o Pondé, são pessoas que eu já fiz diálogo com eles também.
E o Karnal dá um exemplo muito interessante. Ele fala assim: se você chegar hoje para qualquer pessoa, em qualquer local, e falar bem assim: hoje pela manhã eu coloquei para despertar o celular 4 horas da manhã. Você vai escutar da outra pessoa o seguinte: meu celular despertou 5, o meu despertou 3. Você chega e fala: meu filho tem 5 anos, o outro fala: meu filho tem 3, meu filho tem 7, meu filho tem 10. Estou com dor nas costas, o outro fala: estou com dor no joelho, estou com dor no braço, estou com dor no pescoço. As pessoas não se escutam mais. Qual que é o correto de um diálogo? Você fala: nossa, estou com dor nas costas. Aí o outro fala: poxa, mas o que aconteceu? Você se machucou? O que foi? É você se aprofundar no diálogo. Você só consegue lidar com aquilo que você está experimentando quando você consegue se aprofundar. Meu filho tem 3 anos. Pô, que legal, é menina, como é que é teu filho? Deixa eu ver uma foto, você tenta se aprofundar. E aí o outro fala: o meu tem 5, o meu tem 10. As pessoas não se escutam mais. Façam um teste vocês hoje, cheguem em casa, fale com o companheiro de vocês, com a companheira, com quem que vocês estiverem lá, fale assim: hoje eu estou cansado ou cansada. E veja o que vocês vão escutar. Eu também estou. Nossa, hoje eu trabalhei muito. Nossa, eu também trabalhei. Ninguém se escuta, gente. Olha que louco isso. Ninguém se aprofunda mais em nada. Aí a gente começa a ver o que os artigos científicos nos mostram. E quando eu trago aqui liderança, gente, liderança no sentido de vida, não só de instituição, no caráter de hierarquia. Liderança no que você faz no teu trabalho. Quando a gente começa a olhar os artigos científicos, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: a importância da comunicação. E o que é comunicação? Comunicação assertiva, linguagem clara, linguagem direta, linguagem direcionada, linguagem com significado. Aí o artigo começa a mostrar para a gente: quando a gente se comunica corretamente, a gente adoece menos. Quando a gente se comunica corretamente, a gente melhora sintoma. Quando a gente se comunica corretamente, a gente elimina a depressão. E aí surge algo muito interessante dentro da ciência, que é a escuta empática. Uma ferramenta que é fortíssima dentro do âmbito do trabalho. E o que é isso, então? Só para a gente compreender, eu hoje mudaria esse processo de empatia e colocaria a palavra compaixão. Porque de empatia para empatia não serve de nada. O mundo está cheio de gente com empatia. Toda vez que a gente para no sinal, alguém pede um dinheiro, você não dá, e você olha assim e fala: pô, que pena, né? Tá aí na rua, nossa, é uma criança. Aí você fecha o vidro do carro, liga o ar-condicionado e vai embora. Empatia é isso. Empatia é o outro te trazer o sofrimento dele, mexer com você e você falar: ok, agora eu vou embora. Empatia é passivo. É passividade. E o que é o caráter ativo? Compaixão. A compaixão mudaria o mundo, a empatia não. Se o teu colega de trabalho chega para você hoje e fala: pô, estou passando por um problema aqui, eu tinha que resolver esse problema nesse software, eu tinha que entregar um documento assim, poxa, não conseguia, um monte de coisa. E aí você fala: pô, deve ser ruim mesmo, que triste isso. Pô, fiquei sem dormir. Nossa, você ficou sem dormir, né? Pois é, pô, cara, triste, viu? Aí você sai e vai embora. Você foi empático. Mexeu com você. Você falou: pô, ficou privado de sono e tudo. A compaixão é o quê? O que eu posso fazer para te auxiliar agora nesse processo? Como que eu posso, junto com você, construir algo para que esse sofrimento ele possa atenuar? Nunca se falou tanto de empatia na humanidade e nunca nos careceu tanta empatia na humanidade. Por quê? Porque a gente fala muito daquilo que nos falta. Isso é a máxima psicanalítica freudiana. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Então, falamos muito sobre empatia e nos carece muito também a empatia. Então, quando nós temos essa escuta dentro das organizações que me possibilita compreender o que o outro me traz e que me possibilita um caráter ativo para dar conta desse problema, vocês vão ver que eu sempre digo isso, que a dor, quando ela é partilhada, ela dói muito menos. Ela não deixa de doer, mas ela dói bem menos. É uma frase que eu gosto muito, que é eternizada num poema de Drummond, mas que está num conceito do Oriente, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não é isso? Alguém pode chegar hoje em mim, me dar um soco aqui e ficar roxo. Eu posso escolher passar o dia inteiro vendo o roxo e mostrar para todo mundo: olha, ficou roxo, olha, ficou roxo, olha, ficou roxo, olha, ficou roxo.
e sofrendo com isso, ou eu posso trazer significado para o que aconteceu. A dor, ela é inevitável. Por isso que eu tenho medo de alguns canalhas de internet que saem falando por aí que vai reduzir dor de alguém ou tirar dor de alguém. Ou pior, vou fazer esquecer. Você vai esquecer tal coisa. Esquecer é doença, tá, gente? É doença neurológica, é Alzheimer, é demência. Não se esquece, você aprende a lidar. Sofrimento é assim. Tá? Então, no caráter da empatia, da escuta, os artigos falam para a gente: quer uma ferramenta excelente para dar conta das relações? Escute. E é simples. Perceba que até esse momento, tudo que eu estou falando aqui é coisa básica. Por quê? Porque o que nos carece hoje é a base mesmo. Os nossos problemas são de base. Eu vejo isso em sala de aula com os meus alunos. Meu aluno tem problema de matemática de base. O problema do meu aluno ali não são problemas de complexidade, é o que está na base. Somente quando envolve matemática, química, física. É de base, literalmente. Porque em algum momento falaram para a gente que a gente tinha que saber, não trouxeram referência do porquê saber. Quantas vezes eu, em sala de aula, perguntava ao meu professor, mas para que eu vou tenho que entender isso? Ele falava assim, um dia você vai saber. Eu falava, beleza, meu cérebro quer poupar energia, um dia eu vou saber, eu não vou atrás disso agora. Portanto, os nossos problemas, eles são de base. E o que eu costumo dizer? Se a gente pega hoje um livro que eu gosto bastante, que foi escrito por um rapaz chamado Charles Dawson, adota um pseudônimo, na verdade, Lewis Carroll, ele escreve Alice no País das Maravilhas. E ele vai falar o seguinte, numa cena clássica onde a Alice está perdida para um lado e para o outro, não sabe para onde vai, e vira para um lado e vira para o outro, e vai aparecendo um gato, bem misterioso, ele aparece, desaparece, aparece, desaparece. Aí chega uma hora que a Alice encontra o gato e fala assim com o gato, preciso de uma ajuda. Para onde que vai essa estrada aqui? Aí o gato faz uma pergunta da vida. Eu sempre falo que essa é a pergunta para a nossa vida. A gente precisa saber responder. O gato fala assim, para onde que você quer ir? E essa pergunta vocês têm que ter na cabeça de vocês. Para onde você quer ir? E aí a Alice fala assim, eu não sei. Eu estou perdido. Aí o gato fala bem assim, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Se eu não sei o que é ponto de partida e ponto de chegada, eu estou ferrado. Qualquer caminho serve, deixa a vida me levar. E não vai me dar o direito de cobrar posteriormente. Se eu hoje não entendo o que eu preciso entender sobre vários conceitos da nossa história, entender sobre a nossa política, porque nós precisamos saber desses aspectos também. Inclusive, o conceito da palavra idiota, a gente deturpou, é um conceito aristotélico. Idiota é pessoas que não querem se envolver com a política. Então, se a gente não entende no conceito filosófico, qualquer caminho serve. Não me dá o direito de cobrar da política, não me dá o direito de cobrar em casa, não me dá o direito de cobrar em local nenhum. Por quê? Qualquer caminho serve. O papel da escuta, da compreensão da escuta, associado também à habilidade das relações. Mais uma vez, gente, aqui eu só estou mostrando para vocês a importância dos artigos científicos em relação ao escutar. E faço esse desafio. Escute genuinamente o teu colega de trabalho. Escute genuinamente o teu amigo e a tua amiga, sem ficar competindo com smartphone, gente. Lembre-se, a gente está passando 16 anos de nossas vidas mexendo nesse troço. 16 anos de nossas vidas. Tente se interessar pela conversa do outro. Vocês vão perceber que metade dos nossos problemas vão desaparecer. Só que a gente não quer falar sobre o básico, a gente não quer falar sobre isso. A gente, inclusive, acha que é besteira. A gente tem abstinência. Gente, entrou na classificação internacional de doenças. Transtorno em relação a smartphone, nomofobia. Pessoas que não conseguem ficar longe do celular, que têm abstinência que eu já vi, parece pacientes que usam crack. Ficam assim, tremendo. Em decorrência, sabe do quê? De ficar longe das telinhas. Olha que curioso. Então, colocamos agora um transtorno da modernidade, colocamos agora coisas que em nenhum momento na vida a gente pensou que um dia poderia falar.
Por exemplo, a gente fala agora de pessoas que estão esgotadas no trabalho, burnout. A gente fala agora de pessoas que estão viciadas igual qualquer outra droga em celular, nomofobia. A gente fala de pessoas... O Brasil, para vocês terem ideia, é o país que mais faz cirurgia plástica estética no mundo. Por quê? Porque a gente quer trazer os filtros da rede social para a nossa vida real. É isso. Aquela idealização de arquétipos de corpos que, abre aspas, perfeitos, que não existe esse contexto, de relacionamentos perfeitos. Porque para que serve as redes sociais? Para a gente publicar a vida brilhante que a gente não tem. É só para isso. Esse é o papel das redes sociais. Tudo que nos carece em vida, nós colocamos nas redes sociais. Quanto mais problemático é o teu relacionamento, mais no dia dos namorados você vai colocar flores e pétalas e caminhos com velas acesas. Por quê? Porque o outro, o estranho, vai legitimar a tua felicidade e a tua relação. Isso é existencialismo de Sartre. O outro vai falar que a tua relação vale a pena. Então a rede social é basicamente para isso. Para a gente colocar tudo aquilo que nos carece para o outro mostrar que tem sentido a tua vida. Vamos conhecer o cérebro. Se vocês olharem aqui, esse carinha tem aproximadamente 86 bilhões de células nervosas, 86 bilhões de neurônios. Quando a gente começa a se aproximar do diálogo com esse cérebro em si, então aqui temos o Homo sapiens sapiens, né, o ser humano, e aqui nós temos um elefante, a gente vai ter que começar a pensar cientificamente nas seguintes questões. Ok, o que faz com que nós sejamos diferentes de outros e outras, então, do ponto de vista celular? Porque se eu pensar, enquanto cientista, neurônio é importante? Caramba! Claro que é importante. Tanto é importante que doenças desmielinizantes, doenças que matam o neurônio, doenças como Alzheimer, doença de Parkinson, demência, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, é tudo doença que mata neurônio. Essas doenças todas que matam o neurônio fazem com que a gente caminhe para a morte. A gente morre. Não sei se vocês sabem disso, mas a gente morre, tá, gente? Então, essas doenças fazem com que, em algum momento, a gente acabe falecendo. Então, o neurônio é importante pra caramba. Claro que é. Temos 86 bilhões de neurônios. Aí, um dia, a ciência falou assim, beleza, só que nós temos habilidades cognitivas que outras espécies não possuem. Por exemplo, a gente consegue falar, nós temos motricidade fina, eu pego uma linha, passo numa agulha, consigo escrever uma ópera, tocar um piano, habilidades cognitivas que outra espécie, nenhuma espécie vai fazer. Então, se neurônio é importante, a gente tem que ter mais neurônio que esse cara que está aqui do meu lado. Por quê? Porque se quem faz isso é o neurônio e a gente faz isso e eles não fazem, temos que ter mais do que esse cara. Está aqui o encéfalo da nossa espécie, o encéfalo de um elefante. Esse nosso pesa aproximadamente 1,5 kg, o do elefante 5,5 kg. Então, 1,5 kg, 5,5 kg. Esse cara aqui tem 86 bilhões de neurônios e esse cara aqui tem 253 bilhões de neurônios. É neurônio pra caramba. Imagina, um tem 86, o outro tem 253 e é neurônio que não acaba mais. Mas eu nunca vi, eu não sei vocês, um neurônio, um elefante, por exemplo, compondo uma ópera. Ou um elefante, sei lá, planejando o futuro. Vamos sentar onde eu quero estar daqui 10 anos. Ou refletindo sobre a morte. Que somos o único animal que tem consciência sobre a morte. A gente nunca viu. Por que então? Se neurônio é importante, esse cara tem bem menos, 3 vezes menos do que esse. Por que a gente tem essa possibilidade e eles não têm? A resposta, e a partir daqui, tudo que eu vou falar sobre emoções com vocês, sobre sentimentos, sobre como lidar com essas questões, vai estar nessa parte mais externa que vocês estão vendo aqui. A parte mais externa do encéfalo, que é o cérebro, porque aqui nós temos 3 divisões, tá, no sistema nervoso. Cérebro, aqui embaixo cerebelo, uma estrutura menorzinha, e aqui tronco encefálico. Junto formam o encéfalo. Eu vou falar só do cérebro. A parte mais externa, isso aqui é uma réplica, literalmente, tá? Em todas as definições, em giros. Isso aqui no cérebro de todo mundo tem que ser igual. Pelo menos a gente espera. Tá? Então tem que ser igual. Tanto em peso, quanto em tamanho, quanto em tudo.
Então, essa parte mais externa aqui, nós a chamamos de córtex. Córtex. Conceito de córtex, casca. Córtex é casca. Córtex cerebral é a casca desse cérebro. Essa casca aqui, essa parte mais externa, dos 86 bilhões desse bicho inteiro, 16 estão aqui, ó, na parte mais externa. Dos 253 milhões, apenas 5 bilhões, tá? Apenas 5 estão aqui. Ou seja, somos a espécie até o momento já categorizado pela ciência com a maior quantidade de neurônios no córtex cerebral. Temos 16 bilhões, inclusive num carinha que pesa aí 1 quilo, 1,5 quilo. Somos a espécie com a maior quantidade de neurônios no córtex. Tá, professor, e o Kiko nesse negócio aí? Qual que é a função do córtex, gente? A função do córtex é tudo aquilo que eu falei que difere a gente de outra espécie. A nossa linguagem está no córtex. Os nossos conceitos éticos e morais estão no córtex. A capacidade que nós temos de inibir distratores para escutar o nosso colega está no córtex. A possibilidade que nós temos de avaliar consequências está no córtex. A possibilidade que nós temos de dar significado por que estamos aqui está no córtex. Ou seja, o que é mais diferente, mais refinado nos animais, até o momento categorizado pela ciência, é o córtex cerebral. Não estou falando que somos melhores nem piores, cuidado com a visão antropocêntrica. Estou falando que somos diferentes. Ou seja, esse cara aqui difere de todos os outros, difere do elefante, difere de todo mundo, por quê? Porque tem mais células no córtex. Só que o córtex paga um preço para funcionar. Qual que é o preço? Gasto de energia. E é energia mesmo, gente. Não é energia quântica, metafísica, não. É energia mensurável. Se você pegar um fio, e eu passei bastante tempo fazendo isso, e coloca, espeta um cérebro ali, você vai ver que tem atividade elétrica ali acontecendo. A gente está gastando eletricidade o tempo inteiro aqui para que nós possamos fazer o que nós fazemos. Tudo que é consciência está aqui no córtex. Eu falei para vocês sobre a roupa. Vocês deixaram de sentir. Por quê? Porque o córtex não quer ficar acionado o tempo inteiro. E se o córtex não está acionado o tempo inteiro, o que nós queremos? Nós queremos viver como qualquer outro animal. Nós queremos viver como está o leão, como está o elefante, como está o coelho, o gato, o pato e assim sucessivamente. Deixamos de sentir a nossa roupa. Assim como nós nos adaptamos, que esse é um processo adaptativo, não temos consciência o tempo inteiro, nós podemos nos adaptar para que nós tenhamos consciência também. Nós podemos nos adaptar para que as nossas decisões sejam mais assertivas. Nós podemos nos adaptar para que nós possamos fazer escolhas mais certas, inclusive. Então, do ponto de vista cerebral, o córtex é o que possui mais célula, o córtex é o cara que difere, mas é o cara que não quer ficar acionado. Por quê? Ele quer ficar primitivo. O que é primitivo? O que está abaixo do córtex? O que está aqui para baixo nessas estruturas? Basicamente, tudo que tem em outro animal. Nossa função cardíaca, nossa função respiratória, nossa pressão arterial, nossa temperatura corporal. Ou tem alguém aqui pensando, preciso regular a minha temperatura? Preciso regular a minha função cardíaca. Preciso fazer meu coração fazer a sístole e diástole bater em 80 batimentos por minuto. Preciso que minha temperatura esteja em torno de 36,5, 37. Ninguém pensa isso, pelo menos eu espero que não. A gente não pensa. Por quê? Porque o teu cérebro já está fazendo isso para você. Então, se a minha diferença ela é cortical, se eu não começo a exercer, e aí eu estou explicando toda essa volta que eu estou dando, é para eu mostrar o que nós vamos experimentar daqui para frente. Então, se a minha diferença ela é cortical, para que eu não seja igual ao meu passarinho, ao meu coelho, ao meu peixe, eu vou precisar estimular esse cara. Senão eu vou ser, mais uma vez, eu e o peixinho vai ser a mesma coisa. A gente vai ser basicamente aí um organismo que o coração bate, tem temperatura e tem pressão. Somente. Então, partindo desse princípio, surge esse rapaz aqui. Esse rapaz escreve um livro chamado The Expression of Emotion in Men and Animals, que basicamente é Darwin. E Darwin vai falar para a gente um pouquinho sobre as emoções dos animais e dos homens. E ele diz o seguinte, que as emoções elas são semelhantes. Definição a partir de agora.
O que que são emoções? Emoções é tudo aquilo que nos iguala a outras espécies. Emoção é raiva, emoção é medo, emoção é ira, emoção é tristeza, emoção é tudo que nos iguala a outras espécies. Para que nós temos emoções? As emoções servem basicamente para que nós possamos produzir comportamentos. Comportamento de quê? De sobreviver, de se alimentar e de reproduzir. As emoções servem para isso, somente para isso. Eu tenho emoções, o meu cachorro tem, o meu peixe também. Vamos tentar deixar mais claro a partir de agora. Tem algum homem solteiro aqui, gente? Homem solteiro. Para a gente dar um exemplo. Vou pegar o Tiago, então. Pode ser, Tiago? Tá. Diz ele que é. Eu não entendo, gente. Esses homens, quando a gente fala solteiro, fala numa tristeza. Se fosse eu, ia estar gritando agora. Falar, sou eu. Ia subir na cadeira, né? Bater no peito. Tiago, um dia, só para vocês entenderem o que são emoções, tá? Para deixar essa conversa mais interessante e diferenciar emoções de sentimentos para vocês, vocês vão entender agora. Pense da seguinte forma: quando nós olhamos, deixa eu só passar aqui, depois eu volto em Darwin. Essa parte na frente do nosso cérebro é a região frontal. Frente frontal tá massa. Essa parte da frente aqui, mais atrás da nossa testa, é a região pré-frontal. Para que serve esse troço? É o que nós temos de mais fino na nossa espécie. É aquilo que me faz planejar, avaliar consequências, que me faz ponderar, que me faz refletir sobre meus atos, que me faz, por exemplo, fazer escolhas, que me faz, por exemplo, ter um pensamento consciente sobre algumas questões. Tudo isso é região pré-frontal. Sabe quando se forma na literatura? Entre 21 e 28 anos de idade. Mais exato, os artigos 25 anos. A maior idade do cérebro seria 25 anos de idade. Eu diria isso para mulheres, para o homem depois de 45, né? 45, 50 mais ou menos. Não sei. Tá. É a última estrutura a se formar. Isso é real, tá, gente? 25 anos de idade. Esse cara aqui justifica, por exemplo, quando a gente conversa com um adolescente, a gente fala assim, nossa, você parece que não presta atenção no que você faz, você parece que não tem noção do que você faz, o adolescente não tem. Ah, professor, quer me dizer agora que uma pessoa que pratica um crime com 18 anos de idade não tem noção do que é certo e errado? Tem. Não tem noção da consequência dos seus atos. A consequência, a avaliação sobre o que pode acontecer depois dos 25 anos de idade. Beleza. Então, essa região pré-frontal é uma parte refinada, é uma parte diferente que faz com que a gente consiga ter todos esses planejamentos que a gente pode, inclusive, estimular, inclusive sendo mais jovens. Não é necessariamente esperar a idade chegar. Meditação, por exemplo, estimula pra caramba essa região. Tá bom? Música também. Ok. Só que essa região ela pode ser impactada por vários fatores. Um deles, eu vou dar um exemplo agora, e aí vocês vão entender. O Tiago, um determinado dia, está saindo de casa, hoje, feriado, e ele escuta no carro que vai ter um showzaço. Um show fantástico. De quem? Um show da Valesca Popozuda com a Orquestra Filarmônica de Berlim. E o Tiago se amarra em Valesca Popozuda e a Orquestra Filarmônica de Berlim e falou, por que não ir? E ele fala assim, só bora. E aí o Tiago junta ali com outros amigos e fala, pô, showzão, eu sou fã da Valesca Popozuda, e os caras vão tocar harpa com ela, juntamente com uns violoncelos, vai ser um showzão, e eu quero ir. Aí o Tiago se organiza, decide ir, região pré-frontal, chega no local, vamos partir do princípio que lá tenha local para sentar, porque a humanidade não senta mais, eu queria entender por quê, a gente sai e fica em pé o tempo todo. Tiago senta, e ele olha à sua volta, e quando ele olha, aparentemente, algumas pessoas de característica estética duvidosa. Ele olha assim e fala, não tenho interesse de me relacionar com ninguém. Tiago está solteiro. Aí o Tiago fala assim, pô, vou tomar uma tequila. Ele vai lá e toma uma tequila. Aí ele fala, vou tomar 2 tequilas. Aí ele, por que não tomar 3? Aí quando ele toma 3, ele olha para o lado, para o outro, e fala,
Não está tão ruim. Lembrando, gente, que esses exemplos que eu trago são exemplos meramente ilustrativos, não são exemplos de causa, tá? É só conhecimento teórico do assunto. E aí o Tiago olha e fala, pô, tá legal. Toma mais 2 tequilas, ele fala, cara, só tem gente bonita. Aí vem uma mesa ali, tem um pessoal sentado, ele conhece uma moça lá, tal, compra uma flor, um rapaz passa vendendo aquelas flores, ele compra, entrega para ela, recita um poema atribuído a Cecília Meirelles, atribuído, tá? Porque normalmente na internet nem são, tadinha. Cecília Meirelles e Cora Coralina sofrem nesse país, viu? Aí recita um poema e fala, te amo, é com você que eu quero ficar. E aí Tiago começa a ficar com a criatura, e beija, e tira foto, e manda num grupo da família, e fala, encontrei o amor da minha vida, era tudo o que eu queria, e recita poesia, e flor, e flor, e beijo, gaiola das popozudas, beijo, flor, e violoncelo, beijo, flor. Beleza. Tiago sai com a criatura. E aí ele vai lá para o 1001 Noites. Refinado, um local fino. Falei, é para lá que eu vou, só bora. Chega lá, fica com essa pessoa, passa a noite com ela, e tudo bem, está apaixonado, dorme com essa pessoa, no outro dia ele acorda. Quando ele acorda e ele olha para o lado, ele vê a entidade, né? Ele olha para o lado e fala, caramba, sabe se você aperta aquele botãozinho, né, do reloginho lá, o Ben 10, né, tinha um reloginho que você desaparece, a gente tem essa vontade. Ok, o que acontece no cérebro do Tiago, gente? A primeira área a ser afetada com a bebida alcoólica é a região frontal. A área que pondera, que avalia a consequência, que te dá noção dos seus atos, que tem o filtro social. Já percebeu, por exemplo, pessoas que são extremamente introvertidas, que quando bebem fica virado no giraia? Porque inibe essa regiãozinha ali, ó. A pessoa quase não fala. Quando bebe, você tem que tirar da mesa que ela está dançando a Anitta. Por quê? Região frontal foi inibida. Ok, surge naquele momento, no cérebro do Tiago, aquilo que a gente chama de ressaca moral. O que é ressaca moral, então? Em resumo, ressaca moral é o cérebro estava inibido, ele tomou uma decisão que não devia ter tomado, porque a região pré-frontal foi inibida, tirou da história, ele ficou primitivo. Eu não falei para vocês que se a gente tirar o córtex, a gente resta o que para a gente? O que tem qualquer outro animal. Ou você acha que quando o leão vai se relacionar com a leoa, ou o cachorro com a cadela, vai perguntar, por exemplo, se você lê Shakespeare, ou se você tem interesse por Hamlet? Não tem essa possibilidade. O que nos resta de tudo isso? O visceral, o corpo. Se eu tirei o filtro, me sobrou o animal. Como qualquer outro animal. Me sobrou as emoções. E aí, Tiago voltou à região frontal, tal, foi significando. Só que toda vez que o Tiago bebia, ele começava a ligar para a criatura. Ele bebia, ligava. Entenda isso, gente. Amor e paixão são investimentos. Não essa história hollywoodiana que o rapaz sai com o livro correndo aqui na faculdade. A moça aqui, ou o rapaz, vem correndo. Eles se esbarram. O livro cai no chão. Se abaixam, pega o livro, olha no olho, começa a tocar Lionel Richie, Endless Love, e ele fala, eu te amo. Isso é mentira. Isso não existe. É investimento. Você se permite se apaixonar. E você se permite amar. Teu cérebro pode te burlar na paixão? Sim. Quando? No sono. Você pode sonhar com alguém e acordar apaixonadinho ou apaixonadinho. Isso pode acontecer, mas passa rapidamente. Mas é investimento. Então, o Tiago investiu, e o Tiago, então, se apaixonou. Ele investiu, ele se apaixonou. A partir de agora, o que acontece com o Tiago? Olha o que eu vou contar para vocês, gente. Vocês já viram uma pessoa apaixonada? Como que é a paixão? Taquicardia, né? Sudorese, hiperventilação. A paixão é uma emoção para produzir comportamento sexual. O objetivo da paixão é só este. Por isso que a paixão aceita coisas que o amor não aceita. Na paixão você fala assim, poxa, eu sou fã de Mozart, de Beethoven e de Bach. Agora, ela adora MC Livinho e a gente dá tão certo, nós dois. Isso só rola na paixão.
Porque se virar amor, você não aceita mais isso. A paixão permite esse lugar, o amor não. Ok. Então, se você começa a investir, você se apaixona. Quando você se apaixona, você regride. E eu vou contar uma coisa para vocês, muito real e científica. Do ponto de vista cerebral, a paixão e a demência são iguais. Sabiam disso? Neurologicamente falando, um cérebro de uma pessoa com demência e uma pessoa apaixonada é a mesma coisa. Algumas pessoas estão pensando, faz todo sentido, né? Para eu fazer aquela vozinha, tô com saudades, né? Ou para eu falar assim, desliga você. Não, desliga você. E quando se vê, passaram 4, 5 horas. Por quê? Porque a paixão é programada para lidar com um caráter sexual. Somente. Só que, ainda bem que a paixão tem prazo de validade. Paixão dura no máximo pode terminar antes 2 anos. Por quê? Porque ela é autossuficiente. O sujeito apaixonado, ele não quer nada, ele quer ficar com o seu objeto de desejo ali juntos e xalonal. Né? Eles não querem mais nada, querem ficar ali juntinhos. Você não quer se alimentar direito, você não quer trabalhar, você não quer fazer nada. Por quê? Porque a paixão é um período que o teu corpo reserva para você ter o teu ato, a tua relação. E aí ela permite coisas, por exemplo, que o amor nunca vai permitir. A paixão permite você chegar na tua companheira ou companheiro e falar assim, amor, vamos hoje a um restaurante japonês? Aí ela ou ele fala assim, vamos. Não gosto de comida japonesa, mas eu adoro ver você comer comida japonesa. A maneira com que você pega o hashi, como você come aquele sashimi, a maneira com que você mastiga faz com que você mastigue em dó sustenido menor. Eu adoro essa nota. Isso é paixão, gente. É demência. Qual área do cérebro? Gente, a criatura faz o nome, tatua o nome do ser humano na testa. Qual área fala para não fazer isso? Frontal. Vai falar assim, ó, não faça isso, porque paixão pode acabar e tu vai ficar com essa porcaria na tua cara pro resto da vida. Ele está fora do jogo, você já tirou, ele foi embora. Então a paixão tem esse caráter, e aí você vai para o restaurante japonês porque ela aceita, ou ele aceita, está tudo certo, na paixão é permitido. E aí, se você pode inclusive falar assim, amor, vamos hoje almoçar na casa da minha mãe? Aí ela ou ele fala, vamos. Nossa, eu gosto muito da sua mãe. É legal estar lá. Nossa, eu me sinto bem, porque é como se fosse a minha mãe também, a minha segunda mãe. A gente fala. E aí, depois que vira amor, você fala, vamos no restaurante japonês? Aí ela fala assim, de novo comida japonesa? Você já foi semana passada, eu não aguento aquele cheiro de peixe, você suja a tua barba inteira, você quer sujo de show, e aquele local, e você começa, porque o amor impõe limites e impõe condições, a paixão não. A paixão é uma emoção, o amor é um sentimento. Então, para a gente diferenciar, emoções produzem comportamentos, emoções são primitivas e viscerais. As emoções a gente sente no corpo. A gente tem sudorese, a gente tem hiperventilação, a gente tem taquicardia, a gente tem aumento do diâmetro de pupila, a gente tem midríase. O sentimento é o que? É uma reflexão sobre as nossas emoções. E por isso nós nos diferenciamos de outras espécies. Porque nós temos possibilidade de sentir e refletir sobre o que nós sentimos. Eu posso refletir sobre o que eu sinto por fulano, por ciclano, eu posso refletir sobre o medo, eu posso refletir sobre a minha angústia, eu posso refletir sobre vários aspectos. Por quê? Porque eu tenho um córtex cerebral. O córtex me difere. O córtex me torna uma pessoa singular nesse sentido. Então, quando nós trazemos para esse lado, nós começamos a entender o que a biologia nos proporciona, nós começamos a lidar com aquilo que tem nos causado adoecimento. Porque eu nunca vou prometer para vocês que vocês não vão ficar tristes. Mas eu posso dizer para vocês que se a tua tristeza tiver linguagem, vocês não vão se deprimir. Vocês podem ficar tristes, mas não vão ficar deprimidos e deprimidas. Eu não posso falar para vocês que vocês não vão ter um transtorno de ansiedade em si. Quando que nós precisamos, quando que nós lidamos melhor com esse caráter de transtornos emocionais? Quando eu reconheço do ponto de vista do que eu estou experimentando e falo, ok, entendi por que eu estou triste. Eu estou triste por isso, por isso, por isso. Ou aconteceu isso. Às vezes a linguagem falha.
E aí o que a gente faz? A gente paga psicólogo para escutar a gente. Ou ao menos para fingir que está escutando, já é terapêutico do mesmo jeito. Só o fato de estar fingindo que está escutando já ajuda pra caramba. E só o fato de não estar competindo com a pessoa mexendo no celular já ajuda ainda mais. Olha o tanto que é interessante. Então a gente paga alguém para nos escutar. E aí não é que eu não vá ficar mais triste, não é que eu não vá sentir o desprazer. Eu vou sentir, mas não vou paralisar. Eu vou sentir, mas não vou adoecer. Eu vou ficar triste, mas eu não vou ficar deprimido. Eu vou ter o desconforto, mas não vou ter um transtorno de ansiedade. Porque os traços nós temos, gente. Todo transtorno nós temos traços. Todos, todos, todos. Por isso, quando a gente fala sobre o que é o TDAH, você escuta e fala, pô, eu acho que eu tenho. O que é o TEA? Não, eu acho que eu tenho. O que é o TOC? Eu acho que eu tenho. A gente tem os traços. O que difere o transtorno daquilo, abre aspas, que é tido socialmente pela normalidade? O transtorno transborda. Transtorno é tudo aquilo que transborda. Se transbordou, passou a ser um transtorno. Portanto, nós temos só não estar transbordando nesse momento. Quer dizer, então, que eu posso ficar triste, transbordou, virou depressão. Eu posso ficar feliz, transbordou, virou mania. Qual que é o problema que eu percebo hoje? No modelo do mundo biomédico, hospitalocêntrico em si, o problema que eu percebo maior hoje é que emoções e sentimentos não têm lugar de fala no nosso país. Nós não podemos falar. A gente tem aquelas pessoas que falam o seguinte, inclusive, para a gente. Cara, isso aí é falta de Deus. Vai rezar. Ou falam para a gente o seguinte, cara, isso aí é falta de ocupação. Ocupa a tua cabeça, vai trabalhar. Ou então, pô, você está assim, cara, você tem tudo, por que você está assim? Você não tem motivo para estar assim. As pessoas deslegitimam a gente sentir aquilo que tem etiologia emocional. Se eu chegar para qualquer pessoa agora com um braço quebrado e mostrar, as pessoas vão falar, caramba, teu braço está quebrado mesmo, hein, cara? Porra, o ossão de fora. As pessoas vão perceber isso. Se eu chegar para qualquer pessoa agora com um corte, uma cicatriz, as pessoas vão ver e falar, cara, tem um corte aí mesmo, deve doer. Agora, as doenças que têm um caráter muito da alma, literalmente, por isso que psicologia tem um conceito etiológico, etimológico, de estudo da alma também, e a alma não estou trazendo no campo metafísico, até porque a espiritualidade é comprovada cientificamente, a espiritualidade é científico, a gente nasce biologicamente programado para a espiritualidade. Professor, eu discordo, então tem que escrever um artigo e refutar, porque ciência não refuta com opinião. Ciência se refuta com mais ciência. A gente sabe cientificamente que o nosso cérebro veio biologicamente programado para ter espiritualidade. Claro, espiritualidade não é religião. Tem uma diferença quilométrica nisso. Tem muitas pessoas bem espiritualizadas que não são religiosas. E tem pessoas religiosas que sequer têm espiritualidade. Então a gente tem que encontrar aí o caminho que seja o mais correto nesse processo. Ok, então se a gente tem emoções e a gente tem sentimentos, aqui o meu objetivo era falar muito mais do lobo frontal. Tá? Os outros são muito claros, vou trazer só um exemplo para vocês entenderem, mas o temporal está associado, inclusive está trocado aqui, tá? O temporal é esse de baixo aqui. Ó. O temporal está associado à parte de linguagem, o occipital, que é a parte de trás, está associada à visão. Tá? Ah, porque o nome está lateral, agora que eu entendi. Tá, aí a ínsula está associada à área de empatia. Mas eu quero trazer uma curiosidade para vocês aqui. Esse rapazinho que está aí, chamado Phineas Gage, ele é um cara que era conhecido na empresa por ser uma pessoa que avaliava consequências, que ponderava, que resolvia conflitos, uma pessoa que não falava palavrões, o que na ciência a gente chama de cropolalia, tá? Quando a pessoa xinga demais. É muito comum em pessoas com síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette, inclusive, interfere nessa região do cérebro, tá? Só curiosidade para vocês. E esse rapaz, um determinado dia, ele estava com essa barra de ferro que vocês estão vendo aqui, ele trabalhava numa grande empresa de ferrovia, e eles precisavam colocar pólvora para explodir, para abrir espaço para a construção. Colocaram a pólvora, ele pegou essa bela barra de ferro e foi bater na pólvora. Não precisa ser muito inteligente para saber o que aconteceu. Explodiu, a barra de ferro pegou a parte mandibular, atravessou a órbita dele aqui, ocular, pegou a parte orbital do cérebro, lesionou toda a área frontal e saiu. Isso aqui é o crânio dele pós-mortem, só que ele ficou vivo, né? Então é tanto que ele está aqui. Depois que ele morreu, o cérebro dele está em Harvard hoje e parte em Yale, que as pessoas estudam. Mas
que a gente conseguiu ver cientificamente? Que esse rapaz que avaliava a consequência, que lidava com as emoções, que lidava com os sentimentos, esse rapaz aqui, ele ficou extremamente agressivo. Ele falava palavrões o tempo inteiro. Ele arrumava briga com todo mundo. Ele não conseguia mais cumprir com metas. Ele não conseguia cumprir com etapas. Ele não conseguia lidar com as emoções. Ou seja, ele teve um problema seríssimo. Inclusive, posteriormente, ele foi desligado da empresa. E foi o primeiro caso que nós vimos associados à função dessa área pré-frontal. É comum, inclusive, nessas pessoas, gente, a hipersexualidade. Por isso que psicopatas, inclusive, têm uma redução da ativação nessa região frontal também. E aí você vai para os crimes em psicopatia, a grande maioria envolve sexualidade também. Tá? Você fica hipersexualizado. E aí nós fizemos aí... Aqui a curiosidade eu comentei com vocês falando da paixão, então só para quem tiver interesse em buscar o artigo científico, vai estar aí, vocês terão acesso a esses slides, tá? Uma curiosidade para vocês, o Prêmio Nobel dos portugueses, o único que eles têm, é esse no qual eles descobriram a lobotomia. Já ouviram falar da lobotomia? É isso que vocês estão vendo aqui. Pega essa agulha bem discretinha, afasta o olho aqui. Se quiser, eu faço um exemplo. Se tiver alguém aqui que queira participar, tá? A gente só arruma uma agulha. Tem agulha grande aqui? Afasta o olho, você vem pela parte orbital, sobe, e você chega no cérebro e você destrói tudo lá. Isso rendeu um prêmio Nobel. Olha que curioso. Por isso que quando eu escuto, eu vou abrir aspas aqui, pessoas com mais idade, uma frase que eu não suporto é falar assim: na minha época as coisas eram muito mais tranquilas. Na minha época tinha menos violência. Aí você olha, a pessoa que disse isso na minha época foi a pessoa que viveu o século em que teve a descoberta da bomba atômica, da Segunda Guerra Mundial, que mataram 55 milhões de pessoas em Auschwitz no nazismo, que teve o fascismo, que matou 60 mil pessoas aqui em Minas, em Barbacena, sem qualquer dignidade no manicômio. Eu falo, gente, mas essa época aí está estranha. Inclusive, século XX se matou muito mais que século XXI. Então, cuidado para a gente não romantizar as nossas memórias. Né? Agora a gente tem problemas sim, mas nós temos outros que não são esses que as pessoas apresentam para a gente. Tá bom? Então, fizeram a lobotomia, aqui só um cérebro pós-lobotomia, como é que ficava o furo aqui, furava. Qual que era a característica dessas pessoas? Ficavam hipersexualizadas, essas pessoas começavam a urinar na rua, tinham vários problemas associados a comportamentos em si, em decorrência dessa psicocirurgia. Hoje, nós, cientistas, lutamos todos os dias para tirar o Nobel dos portugueses, porque rendeu um prêmio Nobel para eles. Né? E foi exatamente esse. Inclusive, perceba a higiene por trás de tudo isso. Né? Todo mundo de luva, de máscara, né? Com um aparato aí para poder fazer o procedimento cirúrgico. Né? Só para vocês terem noção. Ok. Sobre decisões. Então, se a região pré-frontal está associada a isso, se a gente está linkando tudo que nós estamos vendo aqui, essa área do cérebro, a gente precisa considerar, então, alguns aspectos. O primeiro deles é pensar que, se nós estamos com fome, se não nos alimentamos bem, a emoção vai embora e as dessas decisões também. Dica para vocês, cuidado com a alimentação. Tá? Cuidado com o que vocês comem. A gente está com um problema seríssimo hoje. Quando eu falo para vocês que nós estamos com 50% da população mundial com problema neurológico, 50% com problema, pra vocês terem ideia, se a gente entra no UTI neurológico hoje, se tem 12 pacientes, 10 não precisavam estar ali. 10. 2 é fruto do azar. Durante um tempo a gente falava muito, mas é porque é a genética. Eu fui apaixonado pela genética, eu escrevi livro de neurogenética. E hoje eu percebo que a genética não diz nada. Nada. A epigenética diz muito mais. Epigenética é o quê? Os fatores ambientais, as nossas escolhas. Aquilo que a gente faz diariamente. Se tem uma coisa que a vida nos cobra é alimentação e privação de sono. 2 coisas que talvez aí eu seja bem radical pensando no caráter biológico. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado com o fator alimentação. Um outro fator clássico do mundo contemporâneo, pessoas exaustas, pessoas cansadas. O burnout agora passa a ser um problema que tomou uma proporção mundial. Eu diria para vocês, inclusive, que o único suicídio ético do mundo contemporâneo é o trabalho. Se a gente começa a discutir nesse momento e falar sobre suicídio, inclusive assusta no Brasil falar essa palavra, porque nós somos um país politicamente correto, a gente não pode falar de suicídio, que as pessoas se matam. Você vai para a Europa, tem aula de suicidologia.
Para se matar, não. Para reconhecer os teus comportamentos, reconhecer o do colega e saber lidar. Aqui não pode falar de suicídio, as pessoas se matam. Não pode falar de sexualidade, que não é sexo. As pessoas vão ter relação sexual. E aí a gente liga o som e as músicas são Kika, 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 Kika. E aí vai. País moralista pra caramba. Então, o suicídio ético do mundo contemporâneo é o trabalho. Por quê? Não existe nenhum outro local que caiba trabalho e que caiba a palavra suicídio fora do trabalho. Se você falar para qualquer pessoa agora, estou me matando de comer. Vão falar, não faça isso não. Se você fizer isso é perigoso e blá, blá, blá. Você tem que ter cuidado com a alimentação. Estou me matando de correr e fazer atividade física. Você tem que ter cuidado, tem que ter limite, blá, 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 blá. Estou me matando de usar drogas. Não faça isso, blá, blá, blá. Agora fala, estou me matando de trabalhar. É isso mesmo, você tem que trabalhar. O trabalho é importante, porque o trabalho, blá, 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 blá. Vai vir aquela história toda. É o suicídio ético do mundo contemporâneo. Sabendo disso, romantizaram, contaram uma história bem bonita pra gente, a gente transbordou. Estamos aí. Ansiosos, deprimidos. E o que a gente faz nesse processo? A gente vai ter que dar uma reduzida. Reduzida que eu falo no quê, gente? Em várias escolhas que nós fazemos diariamente. Os nossos problemas não são basicamente o ambiente organizacional. Até porque o trabalho tem um processo de significado importantíssimo na nossa vida. Hoje a gente estuda, inclusive, a quantidade de pessoas que se aposentam e morrem, gente. É curiosíssimo isso. A pessoa trabalhou, pode trabalhar 95 anos, ela aposenta 97 quando ela morreu. Por quê? Porque ele tem um papel de identificação do sujeito. O trabalho tem caráter de identificação. A gente se identifica com o trabalho. Mas eu não me identifico, então você vai precisar pensar em outra estratégia, porque tu vai adoecer. E aonde tem adoecimento não tem cura. Não tem. Não existe nenhuma possibilidade de a gente buscar cura em ambientes que a gente adoeça. Tá bom? Então, segue aí alguns artigos. Vários deles eu deixei aqui para vocês acessarem, vocês terão acesso a essa apresentação. Então, vocês depois dêem uma busca aí, que é importante. É dica realmente que tem aí vários efeitos associados ao trabalho em si. Emoções e tomadas de decisão em si, discutimos isso. Aqui é só fundamentando a minha fala. Tudo que eu estou colocando aqui é para fundamentar a minha fala. Tá? Dar feedback, dê retorno para as pessoas, dê retorno para o teu colega, dê retorno para o teu gestor, dê retorno para os teus colaboradores, porque isso traz significado para o cérebro. Isso faz com que a gente queira continuar. Isso dá noção de propósito. Então, nós precisamos trabalhar com esse aspecto também. Ensinamos pela postura, isso é neurônio espelho. Tá? Os nossos comportamentos, para vocês terem ideia, se somos pessoas resmungonas, porque a gente resmunga pra caramba, tem um experimento do Daniel Kahneman, que ele pega pessoas que ele só fala reclamando. Ele pega dois grupos, os grupos são convidados a atravessar um grande corredor. O primeiro grupo, ele começa a falar palavras negativas, enquanto conversa, é uma conversa aleatória. E um outro grupo, palavras positivas. Posteriormente, ambos os grupos são convidados a atravessar o corredor. Quando esses grupos vão atravessando a esse corredor, o grupo que escutou palavra negativa atravessa mais lento, cabeça baixa e o corpo menos ereto. E o grupo que escutou palavras positivas, tronco mais ereto, cabeça rápida e vai embora. Por quê? Porque o nosso cérebro capta essas informações. Professor, é energia? Não. É noção. A gente sabe, subjetivamente, palavras que nos fazem bem e nos fazem mal. Se a gente convive em um ambiente que nos adoece, sabe aquela pessoa que a gente chega para ela e fala, e aí, cara, como é que você tá? A pessoa só fala de problema? A conversa todinha circunda em caixinha de remédio? A moda hoje é falar, como é que você tá? Rapaz, eu tô com tireoide. Não rola essa, cara? Você fala, porra, tá com tireoide, que bom que tu tá com a tireoide, né, cara? Ruim se tivesse sem, você ia ter que suplementar com um monte de hormônio, que bom. Ou então eu tô com artrose, cifose, hantavirose, febre tifoide, a pessoa tem tudo, você fala, cara... Aí tu sai daquela conversa ali, e aí tu sai cansado, cabeça baixa, você sai com a coluna doendo, aí você joga isso para os astros. Você fala, nossa, aquela pessoa tem uma energia ruim, né? A gente só não admite que ela é inconveniente, que ela é chata, que a conversa é sempre em torno de problema. É muito mais fácil a gente responsabilizar o universo. É muito mais fácil eu falar que aquilo que eu estou fazendo deu errado porque Mercúrio está retrógrado. Ou porque Saturno está sobre meu signo. É muito mais fácil. É mais fácil eu falar que minha relação não deu certo porque ele é de Virgem e Virgem é duas caras. Porque Escorpião é traiçoeiro.
Ou porque é fácil. Gêmeos também, gêmeos também, gêmeos também. Ou porque, Leandro, eu acho que você consegue falar porque você é de aquário, aquário é de ar. Então, aquário, gêmeos, libras também consegue falar assim porque é de ar. É muito mais fácil. Só que quando a gente pensa nesse sentido, a gente insulta parte da nossa racionalidade humana também. Por quê? Porque eu pego 8 bilhões de pessoas e divido em 12. Não importa se eu nasci aqui ou se eu nasci na Noruega. Se o signo é o mesmo, eu vou ter o mesmo comportamento. Eu nego a subjetividade. Então, entender o fenômeno, entender o comportamento, entender a postura é importante. E o mais importante, saber se atualizar. Quem não se atualizou está ferrado. E aí agora é um desabafo existencial. Várias empresas um dia pensaram o seguinte: não, eu vou me atualizar, a vida está boa assim. A Nokia ou Nokia fez isso, maior empresa telefônica do mundo. Blockbuster, maior empresa de locação. Ou tem a outra também, a Kodak, maior empresa de fotografia também, não se atualizou. E aí nós temos aqui toda essa galera dos que não se atualizaram e os que resolveram se atualizar. A maior empresa de carros hoje não tem um carro, gente. No mundo é Uber. A maior empresa de reservas de hotéis não tem um hotel. A maior empresa de vendas não tem um local fixo. A maior empresa de músicas e de streams não tem um CD gravado. Por quê? Porque se atualizaram. Então, se a minha vida é ficar aqui sentado, com a boca escancarada, cheia de dente, a lá Raul Seixas, esperando a morte chegar, ou vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, pessoas parecendo pedra, resmungando sobre a vida, a gente está ferrado. Posso assegurar para vocês que no mercado hoje, quem entende sobre IA vai ter muito mais espaço. Quem entende sobre computação e mais, quem entende sobre saúde mental. Porque o impacto econômico que nós vamos sofrer, se a gente não tiver cuidado agora, não vai entrar nem no livro. Os impactos econômicos de pessoas ansiosas e deprimidas vão ser altíssimos. E a gente está começando a colher agora. Então, quem hoje começar a ter esse cuidado são pessoas que já estão usando o pré-frontal e planejando o futuro. Tá bom? Tecnologias, como eu falei para vocês, passamos ao smartphone, eu disse para vocês que nós estamos passando em torno de 16 anos, reflexo disso tudo, somos o país deprimido ansioso, a empresa AppNew confirma isso para a gente em 2020. Tenhamos cuidado. Na ancestralidade, as coisas mudam um pouco. A gente começou a exigir do nosso cérebro coisas que a gente não exigia. Olha o tanto que é curioso, gente. Sabia que o que nós fazemos hoje, que é passar 8 horas em frente a uma tela, ou, claro, fazendo alguns intervalos, isso é incompatível com qualquer processo biológico? Dica para vocês de saúde. Todos os dias, a cada 1 hora, vocês vão desfocar da tela por 20 segundos, tá? 1 hora. Passou 20 minutinhos, 20 segundos, você desfoca da tua tela e tu olha para um objeto a 20 pés, são 6 metros. É uma técnica chamada de 20, 20, 20. Durante 1 hora, passou 20 minutos, desfoco da tela, olho para um objeto a 6 metros, 20 pés, durante 20 segundos. Vou fazer isso 3 vezes por hora. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está tendo um impacto, um surto de miopia gigantesco e de pessoas tendo problemas na retina significativo. Então, isso não vai mudar no mundo, gente. Vai ser assim, a gente não tem como abrir mão das tecnologias, mas eu posso me cuidar. De que forma? Fazendo isso, por exemplo. Tá? Então, 20 segundinhos não vai mudar nada na tua vida, é uma dica importante. Então, as distrações hoje que nos convidam na modernidade são distrações muito curiosas. Por quê? Porque ficar focado como nós viemos biologicamente é algo perigoso. Evolutivamente, se eu sentasse e passasse 1 hora na savana africana lendo um livro, o que ia acontecer comigo? Eu ia virar comida de leão, de macaco, de tudo. Então, para sobreviver, nós precisávamos da distração. E a gente faz o contrário agora. A gente quer ficar focado 1, 2, 3, 4. Professor, então quer dizer que o meu TDAH daria certo lá? Daria. Você viveria numa boa lá na savana africana. Tá? Aqui no mundo contemporâneo já é um problema mais sério. Bom?
Um dado que nos preocupa bastante hoje, tá? Então, aqui é da Pan-Americana, a depressão é um transtorno mental frequente em todo mundo, estima-se mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem desse transtorno em si, tá? Não, o que mais me preocupa agora sobre depressão, gente, é o seguinte, a última pesquisa saiu recentemente, semana passada, agora na revista científica Nature, que é uma das revistas maiores que nós temos hoje, ele fala o seguinte, que 80% das pessoas com depressão, se elas não fizerem um bom tratamento e uma boa intervenção, terão depressão durante a vida inteira. Olha que dado preocupante. 80% é um dado muito alto. E como que eu preciso fazer? Buscar bons profissionais. Admitir, gente. Se eu tenho um problema renal, eu não entendo que é uma doença, eu não vou cuidar do meu rim. Se eu tenho um problema hepático, eu não entendo que é uma doença, eu vou cuidar do meu fígado. Por que se eu tenho um problema mental, eu não posso entender que é uma doença, eu não vou atrás? Por que me envergonha? A gente não tem que se envergonhar, a gente tem que ir atrás. Se tiver que tomar remédio, toma o remédio, vai embora e vai ser feliz. A gente só não pode ficar nesse modelo de pessoas com medo ou com vergonha de contar. É normal, gente, é doença, doença tem que ser tratado. Depressão é doença, tem que ser tratado. Ansiedade, transtorno de ansiedade é doença, tem que ser tratado. E como que se trata a doença? Psicólogos e médicos, pensando nesse caráter cerebral, tá bom? Claro, tem outras abordagens que podem auxiliar. Então, é só alguns dados para a gente poder discutir. Para a gente ir fechando, o cérebro precisa de metas. O que é um cérebro que precisa de metas, gente? Crie ponto de partida e ponto de chegada. Os trabalhos mostram que as empresas se desenvolvem muito mais quando as metas estão claras ali e sobrepostas. Quando vocês colocarem as metas ali, o que eu preciso fazer, aonde eu preciso chegar, vocês vão perceber que os sintomas de ansiedade eles reduzem. Por quê? Porque a meta não deixa o teu cérebro vazio. O cérebro não sabe lidar com a ausência de significado. Com o que um cérebro lida? Com o significado. Então eu traço uma meta. A gente tem um problema muito sério hoje. O Brasil não é um país que tem hábito de leitura, infelizmente. Na pandemia fecharam, na verdade, várias livrarias. Algumas pessoas sequer sabem que um dia elas estiveram abertas. E fecharam que não vão abrir mais. Durante o lockdown, quando os shoppings fecharam, as livrarias em si, na França, eles fizeram manifestação para manterem abertas, para eles poderem ter livros para ler. Aqui a gente, deixa para lá. E aí, não temos hábito de leitura. Somos inseridos no ensino médio na escola. Na escola, no ensino médio, sem nunca ter lido um livro na vida, o professor fala assim, tu vai ler esse livro aqui, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Tu nunca leu. Ele te enfia para ler Dom Casmurro. Sabe para quê? Para fazer uma prova. Você vai ter que fazer uma prova. Ele sequer te colocou ponto de partida e ponto de chegada. Ele sequer colocou a sua travessia. E aí você vai ler aquele livro, vai fazer uma prova para discutir se Capitu traiu ou não traiu. Não é nem a essência da obra, mas enfim, você tinha que discutir traiu ou não traiu o Capitu para você discutir e filosofar em cima daquele aspecto. O que acontece com a gente? A gente simplesmente começa a não querer ler. Por quê? Porque não nos ensinaram o que é ponto de partida e ponto de chegada. Se o professor ou a professora falasse, você vai partir daqui fazendo isso, isso e isso, desce dessa forma, trazendo representações, isso aqui vocês podem transferir para o caráter organizacional, seria muito mais prazeroso. Eu, por exemplo, comecei a ler lendo gibis da Turma da Mônica. Posteriormente conheci Maurício de Souza, já fiz conversa com ele, já fiz palestra e tudo, é um cara genial. E agradeci, falei para ele que quem me inseriu na literatura foi ele. Porque eu li a gibi da Turma da Mônica e fui passando. Professor, então a gente não tem que ler Machado de Assis? Deve. Isso é clássico. Mas isso não é ponto de partida, é ponto de chegada. Se a gente não define, a gente se perde. Todos os clássicos a gente precisa ler, mas não é ponto de partida, é ponto de chegada. A gente peca nisso. Por isso que a gente fica ansioso. Porque a gente não sabe sequer determinar quais são as nossas metas. A gente joga ali de qualquer jeito. A gente não sabe sequer entender o que nós estamos fazendo. E aí, para quem está perdido, qualquer caminho serve, mais uma vez. Quando a gente começa a compreender, estabelecer os nossos pontos, a gente adoece menos, gente. Isso é ciência. Nada do que eu estou falando aqui é o que eu acho, é o que eu penso. Só que tem um problema, a sociedade está ansiosa. E aí eu quero ler. Aí vem um canalha de internet e me vende isso daqui,
Isso aqui é print das minhas redes sociais, para vocês entenderem o que eu aguento diariamente. Leitura dinâmica, tem uma prática hands-on, leia 3 livros por semana. Olha que negócio maluco, gente. 3 livros por semana. Quem que lê 3 livros por semana? Não tem essa possibilidade, até porque a leitura, e Rubem Alves fala isso muito bem, a leitura requer tempo, o prazer requer tempo. Não é pela quantidade. Pela quantidade a gente está ferrado. Você pega o acervo de Santo Agostinho leu menos livro do que eu. E quem sou eu perto de Santo Agostinho? Eu sou um banana. Santo Agostinho é um gênio. Não é pela quantidade, é o que você faz com isso. E aí te vendem ou leituras dinâmicas ou fazem coisas mais legais. Para a gente não perder tempo, vamos estudar enquanto dorme. Aprenda inglês dormindo. Gente, vocês têm noção do tanto que isso é maluco? E tem gente comprando, tá cheio de gente comprando esse troço. Não pense que isso aqui tá fora, não. Tá cheio de gente adquirindo isso. Essas pessoas estão ficando ricas. Aprender inglês dormindo. Não tem qualquer possibilidade, mas enfim, né? Cientificamente não tem essa lógica. Ok. Recursos tecnológicos, impactos no cérebro em si. Aí agora eu vou ser um cara muito do bem. Trouxe alguns problemas e trago também notícias boas para vocês. Antes de tudo, olha essa pesquisa da Motorola, gente. O Brasil está entre os 3 países que mais assiste TV no mundo. Mais assistimos televisão. Se a gente vê o dado, nós estamos ficando 7 horas e 54 em frente à TV. Isso equivale a 1/3 de nossa vida. 1/3 de nossa vida é vendo a vida passar e vendo pessoas em telinha. E falar em algum momento que somos animais racionais. Alguém comentou isso conosco em algum momento. 1/3 da nossa vida é sentada em a nova caverna. A gente sai da caverna de Platão, do livro 7, e a gente chega na caverna do mundo contemporâneo, que é o mundo digital. São as televisões. E aí, e qual que é o problema então, professor? A televisão atrofia, gente, o nosso cérebro. Sabe qual a área que ela mais atrofia? Região pré-frontal. A área que toma decisão, que avalia a consequência, que pondera, que lida com emoções, que lida com sentimentos, que tem que cumprir metas. Quanto tempo de televisão por dia? Entre 3 e 4 horas, os artigos científicos mostram pra gente. Redução da região pré-frontal. E a gente não ganha nada nesse troço, a gente só tem problema. Mentira, a gente ganhou recentemente. A gente entrou pro Guinness, bateu o recorde no BBB. Votamos em um único paredão, 1,5 bilhão. Achou que eu não ia dar injeção de ânimo em vocês? Está aí, ó. Em um único paredão, votamos 1,5 bilhão. Vocês têm noção disso, gente? Ou seja, nem tudo está perdido. No BBB a gente está ganhando. Tá? Então, se alguém perguntasse, fala, e o recorde que a gente tem do BBB? Já solta assim. É igual eu estava eu num congresso esses tempos com os mexicanos discutindo, aí entraram em assunto de futebol, aí a gente falou, rapaz, a gente tem as 5 Copas do Mundo. Aí o mexicano olhou assim, e a gente... Aí eu perguntei para eles assim, mas você tem quantas Copas do Mundo? Não tem nenhuma. Aí ele olhou assim, o Brasil tem quantos prêmios nobres? Eu falei, nenhum. Ele falou, a gente tem 3. Eu falei, então tá de 5-3. Acabou, meu amigo, resolveu o problema. Né? Ainda está perdendo. Dane-se, número, a gente tem 5, ele tem 3, dane-se para lá. Aqui só confirmando os artigos para vocês. O tempo que nós passamos em frente à televisão está aí, um artigo de 2021, reduz substância cinzenta, que é essa região que eu falei, está na região pré-frontal. Aqui vocês terão acesso a tudo isso, gente. Agora a dica que eu dou, de verdade, para um pouquinho e leia esses negócios. Professor, Leandro, eu não leio inglês, sei lá. Cara, hoje em terra de IA nem cabe mais essa desculpa pra gente. Se você tirar uma foto aqui no Google, no teu celular, ele já traduz esse negócio pelo Google. Então, sério, faça esse movimentozinho, porque a gente não está fazendo nada e quando a gente faz um pouquinho, a gente já percebe a diferença. Então, faça o movimento, busque informações em relação a tudo isso, porque a melhor forma da gente lidar com a nossa saúde é reconhecendo, literalmente. É admitindo, é compreendendo o que nós estamos experimentando. Então, o artigo está aí para vocês. Aqui a região cinzenta, essa parte mais externa do cérebro, só para vocês olharem. E aí eu vou parar aqui. E antes de eu poder finalizar com vocês, eu vou abrir para a gente fazer uma conversa, bater um papo mesmo e esclarecer perguntas. O que eu quero deixar para vocês, gente, de tudo que a gente está conversando, de tudo que a gente conversou? O que nós estamos vivendo é muito sério nesse momento.
O que nós estamos experimentando de pessoas deprimidas e ansiosas, de pessoas com necessidade de likes constantemente. Agora há pouco eu estava escrevendo um texto para o Correio Brasiliense, deve sair ou amanhã ou sábado, não sei, falando sobre o caso dessa menina, da Sara. Não sei se vocês acompanharam. E o Correio Brasiliense pediu para eu escrever um texto comentando. As pessoas estão morrendo. Isso é sério. As pessoas estão sofrendo. E a melhor forma da gente conseguir evitar, da gente conseguir lidar com tudo o que a gente precisa, é quando a gente começa a reconhecer. Sem ser pelo campo da distração, sem ser pelo campo da vaidade, que é coisa que nós somos também pra caramba, nós somos extremamente vaidosos. É quando nós começamos a entender aquilo que é nosso, aquilo que é do outro, quando nós começamos a entender que nós não precisamos passar 10 horas em frente às redes sociais, não tem essa necessidade. Quando nós começamos a entender que nós não precisamos de iPhone 15, 20, 30, 40, professor, mas eu tenho, não é um problema, você pode ter e vai ser feliz. Isso só não pode ser colocado para você como uma ideia de necessidade. Lembre-se, aonde se consome muito, se adoece muito. Uma pessoa chegou recentemente para conversar comigo e falou assim: Leandro, eu estou preocupado porque eu estou sendo cancelado agora nas redes sociais. E eu fiquei pensando, eu não sabia de verdade se aquela fala ali, se era ruim ou se era bom para ela. Por quê? Porque no mundo em que a gente vive, quem cancela te liberta. E quem te segue te obriga. A gente se sente obrigado a todo momento. A postar, a mostrar para as pessoas que a nossa vida vale a pena. A mostrar para as pessoas que a nossa vida tem algum significado. A mostrar para as pessoas, mesmo que não tenha, mas que o outro diga para você que o tem. Se a gente não se assusta com 100 milhões de caixas de estabilizadores de humor, se a gente não se assusta com jovens morrendo, se a gente não se assusta com tudo que está acontecendo, a gente sequer vai conseguir alcançar tal felicidade. Quando eu lido com esse negócio que me faz bem? Quando a inveja, e eu chego com ela, isso é difícil, gente. Isso é de um caráter existencial e de uma evolução que eu não tenho mesmo. É igual conversando com a monja recentemente, ela falou que tinha uma barata. A gente estava escrevendo, que eu ia escrever um livro junto com ela, ela falou que tinha uma barata na cama dela. E ela pegou um papelzinho. Sinta a evolução humana, gente. Porque eu, primeiro que eu já tinha corrido, né? Porque eu e barata a gente não fala a mesma língua. Evandro sabe dessa história. Uma vez eu liguei para ele 1h da manhã, 2h, ele numa festa falou: vem em casa que tem um animal aqui. Era uma barata. Para ele voltar lá para resolver. Aí ela falou que pegou um papel, colocou a baratinha. Olha essa evolução. Foi lá e soltou a barata. Eu não estou nesse estágio, né? Não tem como, né? Até porque se a gente entende na história, ela não tem por que estar aqui. Mas enfim, deixa para lá que meus traumas, ela faz parte deles. Então, para eu poder fechar essa minha fala com vocês e para abrir para que a gente possa conversar um pouquinho, eu posso ser feliz? Deve. A vida é curta, né? O Cortella fala isso demais, inclusive foi atribuída essa frase a ele, não é dele, é do Benjamin Disraeli. A vida é curta para ser pequena. Então a gente tem que ser feliz, isso é fato. Nós precisamos disso. Nós precisamos só que... E aí entra num outro filósofo que eu sou muito fã e tenho que falar, e toda vez que eu puder falar eu vou falar, que é o Clóvis de Barros, que é, para mim, uma das figuras mais fantásticas que eu conheci na vida e mais humanas. E o Clóvis fala o seguinte: a felicidade tem que ser necessariamente no momento em que nós estamos. Se vocês estão esperando chegar o feriado para ser feliz, a vida já deixou de valer a pena há muito tempo, gente. Se vocês estão esperando chegar o 5º dia útil para ser feliz, cara, a vida é muito pequena para isso, né? Se a gente está esperando chegar às férias para ser feliz, a vida deixa de ter qualquer sentido. Porque no final, a felicidade está sempre adiante, sempre adiante. E a fala do Clóvis é essa: a gente nasce e sempre vão falando que a felicidade é lá na frente, lá na frente, lá na frente. A felicidade é no ensino médio, que você começa a namorar. Aí no ensino médio fala: a felicidade é na faculdade, porque lá você vai fazer só o que você gosta, na faculdade você vai ser feliz. Você entra na faculdade, o cara fala: na faculdade não tem felicidade, só tem se tiver estágio. Aí tu entra no estágio, aí chega no estágio na empresa, o pessoal fala: cara, estagiário, não tem nem como ser feliz. Estagiário é ser efetivado.
Aí tu trabalha, 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 é efetivado. Aí quando tu é efetivado, tu tá lá no G15, na casa do chapéu, no ranking lá da instituição. Tu trabalha, 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 trabalha. As pessoas falam assim, ó, felicidade é você conseguir ser o CEO da empresa. Aí você trabalha, 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 trabalha e alcança esse lugar. Aí você chega ali e fala, pô, agora que eu devo ser feliz. Aí você chega ali e o pessoal fala, nada, felicidade é aposentadoria. Aqui tu não vai ser feliz não, é aposentadoria. Aí você aposenta, aí você está lá esperando, tentando encontrar essa tal felicidade que foi jogando na frente. Aí vem um padre ou um pastor fazer a bênção, a última unção e fala, não, meu filho, a felicidade não é aqui não, a felicidade é lá em cima. Né? Você passa a vida inteira projetando a felicidade para longe. Então, torne o local que vocês estão mais feliz. E outra coisa, sejam menos reativos e reativas. Eu estou percebendo isso, eu rodo esse país para tudo que é lado dando palestra, e eu percebo muito hoje como as pessoas estão. Né? No Brasil como um todo, as pessoas andam muito reativas, andam... Não sei se vocês acompanharam o caso agora dessas duas meninas da medicina que postaram lá. Tem muita coisa errada ali? Tem, mas ninguém se preocupou com a pessoa que foi atrás investigar quem era o paciente que fez 3 transplantes cardíacos, não sei o quê, porque a maldade estava na cabeça daquela pessoa. E a gente fica criticando o tempo todo, reativo, 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 e não pode falar nada, que as pessoas se sentem no direito de ofender. Então, assim, torna a vida um pouquinho mais leve. Porque, no final, a única coisa que resta de tudo isso aqui é saudade. É o que eu tenho percebido, o que eu tenho aprendido, e se de alguma forma eu conseguir produzir em vocês algum modelo de reflexão, que seja breve, se eu conseguir produzir, mesmo que um pouquinho, a ideia de que eu vou tentar reduzir um pouco mais o meu celular em alguns momentos, eu vou tentar me preocupar mais com a minha saúde, eu vou tentar perceber mais aquilo que eu estou sentindo, para mim já valeu a pena. E eu posso assegurar para vocês que nessa 1h40 que eu fiquei aqui com vocês, eu só fiquei aqui porque eu fiquei feliz. Porque se esse local não me trouxesse felicidade, eu não estaria aqui de forma alguma. E eu espero que vocês consigam encontrar felicidade no local em que vocês estão. Porque não tem receita pronta, não tem receita de bolo. Felicidade não é bolo de cenoura. Felicidade é vocês produzirem aonde vocês estão um significado para a vida valer a pena. Tá bom? Obrigado.